Olá, oi gente, oi gente. Boa noite, quem estiver aí comigo. Quem tiver aí também achar que o assunto pode ser interessante, compartilha aí, já chama alguém para assistir e vamos junto. Como é que vocês estão? Quem tiver comigo aí, manda um oi, um hashtag Max Escolhas, para eu saber se você tá aí comigo. E aí, gente, falta de humanidade e empatia. Até onde você está aí com o próximo? Até onde você está aí com o próximo? Esse é o nosso tema de hoje. Até onde você está aí com o próximo? Já pensou nisso? Boa noite, Betinha! Prazer ter te visto hoje. Eu estou aqui compartilhando rapidinho. E esse tema de hoje tem várias vertentes, eu vou falar algumas delas para vocês. Jenny, minha linda, Isaac, boa noite, bom ver vocês aí. Quem estiver comigo aí, coloca o hashtag Max Escolhas, me dá uma boa noite para eu saber que você está aí. Deixa eu compartilhar aqui a live para que o pessoal veja, que tem gente que olha sempre ainda no meu Face pessoal e procura, não está aqui ainda a live, Rose. Boa noite, lindona. Boa noite, Isaac também. Betinha, boa noite. Quem estiver chegando aí, coloca aí um hashtag Max Escolhas. Se você achar que o assunto é interessante, compartilha já aí na tua página. Deixa eu compartilhar aqui também. E vamos lá, esse assunto te interessou? Falta de humanidade e empatia. Até onde você está aí com o próximo? Né? Até onde você realmente está aí com o seu próximo, com as pessoas que estão próximas a você, né? Com as pessoas que estão à sua volta, com o mundo, né? Temos aí essa semana, tivemos aí essa semana a questão do furacão Irma, com os nossos amigos. Se eu não me engano, não sei se foi no México, também teve alguma coisa de terremoto. Temos a guerra que acontece lá para os lados do Afeganistão e sei lá onde. Temos N coisas acontecendo no mundo. Até onde a gente se preocupa com o próximo, né? Quando a gente fala de catástrofes, por exemplo, de fenômenos naturais, como esse caso. Me contem se vocês estão me ouvindo bem, tá? Qualquer coisa me avisem, por favor. Esse tipo de coisa, em primeiro lugar, né? O quanto a gente se preocupa quando a gente ouve uma notícia. Eu vou confessar, em particular, que eu não assisto televisão. Se eu não me engano, já vai fazer 8 meses. Eu não assisto TV. Eu leio as notícias, sei quando eu estou em algum lugar que passa a TV, né? Que eu fecho os olhos quando eu vejo a TV. Não. Eu não assisto, não paro a minha vida para ficar na frente da TV, não. Então eu sei das notícias, sei das informações, busco mais informações, mas não, a TV não é o meu meio principal de informação, né? Eu decidi que eu queria me abster de certas coisas, certas notícias. Mas até onde, quando a gente sabe de uma catástrofe, de um problema como esse, a gente se preocupa com o outro? Até onde você se preocupa? Quando fala que caiu um avião, como aconteceu também não faz muito tempo com os meninos da Chapecoense. O quanto isso te comove? O quanto você se preocupa em parar um minuto, que seja para meditar, para fazer uma oração, para enviar um pensamento bacana, um sentimento bom por essas pessoas que estão sofrendo? Até onde você se preocupa com isso? Então, esse é o primeiro ponto quando a gente fala de humanidade, né? O quanto eu, como ser humano, me preocupo com outro ser humano. O quanto eu me preocupo quando eu que assisto alguma notícia, alguma coisa assim, com alguém que perdeu alguém na família, com alguém que perdeu, que sofreu um acidente, teve também um engavetamento sério. Esse último mês, né, o final de agosto para o início de setembro, tivemos muitos acidentes, né, com muitas mortes. E o quanto isso me comove, né?
O quanto isso me comove? O quanto eu me preocupo com isso, né? O quanto isso, essas notícias mexem comigo como ser humano. Como ser humano, o quanto de humanidade tem em mim que se preocupa bem. A Betinha colocou, eu sempre oro por essas famílias. Que bom, Betinha, é isso mesmo, né? O que eu posso fazer? O que a gente tem que tomar cuidado também, que é isso que eu me abstive de TV, a questão do senso comum, é que você não pode entrar naquela egrégora de tristeza. Então, assim, porque, por exemplo, quando teve o acidente com a Chapecoense, eu não fiquei vidrada na TV, vendo notícias, nem nada. O que eu posso fazer para essas pessoas? Nada além de orar, de pedir a Deus por aqueles que ficaram, pelos que foram, por aquelas famílias que perderam alguém e precisam de um consolo. Então, eu mandar uma boa vibração, né? Eu vibrar bem, eu vibrar em amor, né? Para quem crê em oração, reza, como você queira chamar, mas eu mandar uma vibração boa para aquelas pessoas que estão precisando nesse momento disso. Se eu ficar assistindo esse tipo de noticiário, ficar o tempo inteiro ali, começo a chorar junto e tudo, eu não ajudo. Eu entro na egrégora de tristeza, eu me abato e afeto a minha família, aqueles que ainda não estão, que estão bem de outra forma, mas eu não estou ajudando. Eu estou entrando numa egrégora de tristeza e não ajudo. Porque as pessoas estão tristes. Eu entro nessa vibração de tristeza, eu entristeço mais ainda esse grupo, né? Então, a questão de humanidade. O quanto eu sinto de verdade. O quanto eu paro 1 minuto da minha vida para pedir, para orar, para agradecer por essas pessoas, né? Por aquilo que elas necessitam, né? E quantas pessoas têm feito também da humanidade não muleta, tem se aproveitado da humanidade do outro. Eu vou contar para vocês uma coisa que me aconteceu essa semana. Eu estava num grupo do Face, de vendas e compras e vendas, e um rapaz colocou, eu tenho print das informações, um rapaz colocou uma informação, todos sabem também que esse é o mês do Setembro Amarelo, né? Onde a gente luta pela prevenção ao suicídio, então onde as pessoas comunicam mais para que a gente fale, ouça, converse, onde é um mês que se prega aí a prevenção ao suicídio. E vocês sabem, estatisticamente falando, tem aumentado cada vez mais o número de pessoas que se suicidam. Então, o cidadão colocou lá nesse grupo de vendas e compras que aquele não era o melhor lugar e tal, mas que ele estava ali se despedindo porque ele é um cantor e não estava tendo sucesso, tinha sido humilhado por X canais de TV e que ele ia se matar. Então, ele pôs os detalhes lá como ele ia se matar. Eu fiquei chocada, lembrei do Bendito Setembro Amarelo, já entrei no Face, mandei mensagem inbox pro rapaz, para ele não fazer isso, o cara não respondeu. Eu nem dormi direito à noite, porque eu fiquei preocupada com o cidadão, rapaz jovem, bonito. Todas as pessoas que entraram ali colocaram seus comentários, muitos cristãos colocaram oração e falando para ele não fazer isso. Ele me entrou outro dia de manhã dizendo que estava comovido, que agradecia, né, que ele era um órfão, ele foi criado por freiras no orfanato, que hoje estava ao léu, tinha morado na rua e tal, mas que ele tinha decidido que ele ia se jogar lá do viaduto do chá. Tomar alguns remédios, porque ele não tinha coragem, então ele ia se dopar e ia se jogar. Enfim, o rapaz me respondeu no dia seguinte, e eu toda preocupada, infeliz, não vou falar outra coisa, que quase eu joguei ele de lado depois disso. Resumindo, quem quer se matar não avisa. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento aos nossos amigos, à mudança de comportamento das pessoas, à necessidade de conversar, porque quando você vê, já foi. Quem teve a infelicidade de ter alguém próximo que tirou a sua própria vida, sabe que é isso. Um dia a pessoa está ali, de repente a pessoa tomou a decisão e tirou a sua própria vida. Então, no final, o que o rapaz queria era dinheiro.
E ele já tinha, eu, como eu sou meio que FBI de internet, localizei algumas outras postagens que ele já tinha feito, dizendo que queria vender um rim, que estava desesperado, que precisava de dinheiro, e não. Ou seja, é uma pessoa que já tem um histórico meio engraçado, para não falar outra coisa. E aí eu me identifiquei para ele, mandei a mensagem quando ele disse do dinheiro. Eu vi que 2 dias antes ele tinha postado alguma coisa de VIP para uma balada, quem queria ir para conversar com ele, uma coisa assim. Então eu eu já tinha mandado mensagem, já tinha mandado oração, tomei o meu tempo, o meu horário de almoço inteiro para ficar conversando com o rapaz pelo Messenger. Até me dispôs que ele precisava para poder encontrar com ele, para conversar com ele. No final, ele disse que estava sem comer há 3 dias, que estava morando num hostel trocando o serviço pela dormida, mas que ele não tinha comida nem material de higiene, e se eu podia dar o dinheiro para ele comprar. Pense, ele não pediu o material de higiene, ele não pediu uma visita, ele pediu dinheiro. Fato é que eu disse que se ele tivesse feito esse comentário na mesma página que ele fez o comentário que ele ia se matar, as pessoas teriam ajudado. Com certeza teriam algumas pessoas ali que iriam se dispor a fazer uma visita, de repente de ajudá-lo a procurar um trabalho. Um outro rapaz se dispôs, que conhecia um DJ em algum lugar que poderia apresentá-lo para ele tentar apresentar a arte dele. Bem, no fim, eu percebi que o rapaz ele não estava interessado em ajuda e que ele queria mesmo era a questão do dinheiro, era se aproveitar da fé alheia. E aí eu mandei um áudio muito simpático para ele, lembrando para ele que a internet é um mundo bem engraçado, que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente posta, e principalmente quando a gente não sabe usar, porque há pessoas que sabem usar e que conseguem descobrir todas as coisas. Eu sei até o hostel que ele está, se ele está, eu não quis saber mais um pouco. E disse para ele que, como boa filha de policial militar, que era, embora já tenha tomado muitos calotes da vida e tenha passado por muitas coisas difíceis, essa era uma das coisas que a gente aprende na vida, né? A falar a verdade e descobrir a verdade. E por não sei qual graça do destino, o rapaz não me respondeu mais, excluiu, saiu da conversa e ficou por isso mesmo. Ou seja, com certeza ele não vai se matar. Então, pensem, uma pessoa se aproveitando de um período que as pessoas estão trabalhando contra o suicídio. Adriana Marçal, é a doutora Adriana aí, muito prazer em ter você aí. Rose também, que entrou aí, boa noite. Então, o rapaz se aproveitou da fé alheia dentro desse período, ou seja, da humanidade do outro. Então, olha as duas vertentes, pessoas se aproveitando da humanidade do outro e pessoas que não se incomodam com o outro, quando nós falamos aqui de catástrofes, né? E agora, quando a gente fala da empatia, então vamos trazer para o nosso mais próximo de nós. Quando a gente falou da humanidade na primeira parte, eu falei para vocês do quê? De catástrofes, de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que perderam um ente querido, de alguém que pode ser até próximo de você, mas que está sofrendo uma coisa muito grande e que você pensa, poxa vida, o que eu posso fazer para essa pessoa? Em ajudar moralmente, financeiramente, ou com as minhas orações, com a minha boa intenção em vibração e etc. Agora, quando a gente fala de empatia, o quanto as pessoas estão realmente se colocando... O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Boa noite, Neuzinha. Boa noite para você também. O quanto as pessoas, o quanto você e eu estamos nos colocando no lugar do outro no nosso dia a dia, né? Seja gentil sempre. Isso aí, Adriana Marçal. Aí eu trouxe um texto bíblico, que depois eu coloco para vocês onde está. Mas tem uma passagem que Jesus, lá no Monte das Oliveiras, de repente está aquele burburinho todo e o povo se juntando lá, e tem uma mulher no meio, que descobriram que, pelo que conta a história, ela saiu com um cara que era casado, né? E aí, considerada adúltera era ela, né? Ela não tinha marido, mas ela que era adúltera. O cara saiu com ela, mas a adúltera era ela. E aí, os abençoados ali decidiram o quê? Vamos apedrejar, porque na lei de Moisés diz que temos que apedrejar os adúlteros. Ou seja, o cara picou a mula e a mulher ficou lá sozinha para receber o castigo. E muito sábio, Jesus disse o quê? Atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. Né? Que Jesus fez? Se colocou no lugar daquela mulher. E minutos depois ele perguntou para ela, onde estão seus acusadores?
né? Cadê as pessoas que estavam te acusando aqui? Naquele momento, quando ele pergunta para as pessoas quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra, eles são obrigados a se colocar no lugar dela. Esse foi o pecado dela. Ela está aqui sendo condenada por isso. E eu? O que eu tenho feito de errado? O quanto poderiam me condenar por aquilo que eu faço? Né? Se colocar no lugar do outro no dia a dia é quando um colega seu vem contar uma história e você consegue ouvir antes de contar a sua de novo. Né? Eu tô com uma dor no pé. Poxa vida, mas sabe que ontem eu tava com uma dor nas costas e hoje eu acordei com uma dor na orelha e aí de manhã eu tava com uma dor de cabeça. Você não parou para se colocar no lugar daquela pessoa e entender o que ela quis te dizer, o que ela queria te contar, o quanto ela precisava apenas ser ouvida, né? O quanto no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, algumas pessoas têm algumas atitudes diferentes e você simplesmente julga. Por que essa pessoa tem essa atitude? Um colega meu, hoje estávamos falando sobre uma colega de uma outra empresa que eu trabalhei, que ela é muito fechada. Se você olha, você fala, essa mulher é uma peste. Nossa, porque a fulana, ela não faz mal para ninguém. Mas ela tem uma cara de mal-humorada, ela é muito centrada. Então, o mal dela é que ela é centrada. Para alguns é mal, mas ela é muito centrada, né? E para quem não a conhece, acha que ela é uma pessoa antipática, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa de pouca amizade. Quem a conhece, chega perto, ela é uma pessoa fantástica, um amor de pessoa. Uma trabalhadora, assim, uma pessoa que põe a mão na massa e faz como ninguém. Mas ela é introspectiva, ela põe, foca e trabalha, ela não fica batendo papo. E para algumas pessoas isso é ruim, né? A Adri colocou aqui, estamos sempre em evolução, tem que ser luz, cada um trava a sua própria batalha. Isso aí, Adri, é exatamente isso. E quanto a gente está disposto a entender a batalha do outro? Quando sempre a gente pensa que a nossa dor é maior que a do outro. Porque meu amigo tá com dor no pé, mas imagina se ele soubesse sei lá, a dor de ouvido que eu tive a semana passada, essa dor dele no pé não é nada. Como assim? Né? O quanto você consegue se colocar no lugar do outro e sentir um pouquinho a dor do outro? O quanto você tem parado ultimamente para ouvir as pessoas? O quanto você tem, dentro do seu ambiente, se colocado realmente no lugar do outro? Antes de julgar? Antes de dizer que tá certo e que tá errado? Faz sentido, gente? Né? O quanto a falta de humanidade, a falta de empatia está presente no nosso meio e às vezes a gente não percebe. O quanto às vezes a gente deixa de se colocar no lugar do outro e deixa de entender e de perceber que alguém tão perto de você está precisando de ajuda. A Adri colocou aqui, por sermos egocêntricos para pensar na dor do outro, por isso só o amor supera limites. Oi, lindona Simone, obrigada, Adri, pela contribuição. Rei entrou aí, Patrícia também. Quem estiver aí comigo, gente, coloca o hashtag Max Escolhas, me conta se esse assunto está fazendo sentido para você. A gente tem mais uns minutinhos aí para conversar sobre ele. Então, eu trago para vocês esse assunto, porque, mais uma vez, essa semana, uma amiga minha, muitas pessoas fazem piadas com tragédias. Eu não gosto desse tipo de coisa. Acho que a gente tem humor, existe como o tal chamado humor negro, mas não me faz bem. Então, uma amiga compartilhou um texto super grande de uma pessoa que está lá nos Estados Unidos e que estava passando e relatando sobre a experiência dele, a solidariedade das pessoas de lados americanos um com o outro, em esperar na fila, em manter-se no trânsito, e não passar um pelo outro no momento de sair da cidade, onde eles tinham que evacuar a cidade. E num dos grupos de WhatsApp, a pessoa comentou, esse texto é muito grande, eu vou fazer outra coisa, deixa eles se afogarem lá primeiro. Alguma coisa do tipo, bem chula desse momento. Imagina se fosse um parente seu. Imagina se você estivesse viajando para lá e, de repente, soubesse que tu vai ter um furacão. Uma coisa que, para nós, não é comum. Você já ouviu falar em furacão? Eu não.
Um ventinho aqui que bate, uns ventos que davam em Santos quando eu estava morando lá, já assustava. Imagina um furacão carregando tudo. Você tendo que sair da sua casa, deixar tudo para trás. Nessa hora não tem rico nem pobre. O rico e o pobre têm que sair de casa, né? E o infeliz faz um comentário chulo desse, num momento em que há alguém prestando solidariedade, compartilhando um texto, pedindo para que as pessoas orem por aquele povo, para que as pessoas parem um pouco e reflitam sobre o que a dor do vizinho, né? Quando amamos a nós, nos apaixonamos por tudo ao redor, né? E faz muito sentido. Obrigada, Dri. É exatamente. Às vezes tem pessoas que não gostam nem de si mesma, né? Não cuidam nem de si, não cuidam das pessoas da sua própria casa, quanto mais do outro. Nível de consciência zero. Difícil discutir determinadas coisas com alguém assim. É fato. Isso é coisa que a gente não discute, Dri. É por isso que, assim, completando esse raciocínio, tem aquela máxima que nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos. Tem horas que nós temos que mudar de grupos, tem horas que nós passamos de fase, né? E entender isso é super importante. O quanto mais a gente evolui, a gente gosta mais de nós mesmos, nós cuidamos mais de nós cuidamos mais daquilo que está ao nosso redor, está próximo de nós e, consequentemente, nós valorizamos mais o outro, né? Nós cuidamos mais do outro, nós somos mais humanos com o outro, né? Então, essa reflexão aqui que eu trouxe para vocês é o quanto de humanidade está te faltando, o quanto de empatia está faltando. Eu vou colocar mais um exemplo dessa semana na questão de empatia. Eu tenho hoje, pelo menos, 3 amigos que me ligaram que foram demitidos, né? Foram demitidos e mais pelo menos 2 ou 3 que me mandaram currículos. Pessoas do meu convívio, pessoas que eu conheço. Você pode, às vezes, pensar, poxa, às vezes você está um tempo sem falar com uma pessoa, falar com outra. O quanto te custa imaginar o que cada uma dessas pessoas está passando neste momento, poderia ser você, né? E você encaminhar esse currículo para os seus amigos. O quanto te custa pegar o telefone, ouvir e saber se essa pessoa está precisando de alguma coisa, né? De sair para tomar um café com um amigo que você não fala há muito tempo. De parar um minuto no seu WhatsApp e mandar uma mensagem para 2 ou 3 pessoas que você está sem contato há algum tempo, né? O quanto custa você prestar os seus ouvidos alguns minutos para as pessoas que têm realmente o que dizer e precisam dizer alguma coisa, né? Quanto de tempo nós temos dado para redes sociais e às vezes para assuntos banais, né? E quantas pessoas estão precisando de você nesse momento? Quantas pessoas no seu trabalho, no seu ambiente, no seu caminho precisam só de um olhar e de um bom dia? Quantas pessoas você poderia mudar apenas com o seu bom dia? É a humanidade e a empatia que está faltando em nós, né? A humanidade e a empatia que está faltando em nós. Exatamente. Obrigada, Adri. Realmente não custa nada. Não custa nada você ser gentil. Não custa nada você parar alguns minutos, sair da sua casinha, né? E olhar para o outro. Vamos aproveitar esse mês, gente, que é o mês de conscientização, né, do suicídio, né, de evitar o suicídio. Observe as pessoas que estão à sua volta, os comentários dos seus amigos, você que usa um pouco mais de rede social, os comentários das pessoas no WhatsApp, no Facebook, em outros meios, em outras redes. Observe as pessoas que você ama e observe pelo menos as pessoas que você conhece. Se você conseguir prestar atenção em pelo menos aí as pessoas da sua casa, tem gente que não consegue prestar atenção nas pessoas da sua própria família, pessoas que estão próximas. Você pode conseguir evitar uma morte precoce, né? Eu já tive problemas com depressão. Foi um período muito difícil e por ser uma pessoa muito ativa e eu era muito centrada e sempre ouvia muitas pessoas e tinha dificuldade de pedir ajuda, né? Eu cresci com essa necessidade de me superar,
por N coisas que eu já falei para alguns aqui em algumas lives, mas por alguns abusos, por algumas coisas que eu passei na minha infância, eu sempre cresci com a necessidade de me superar. Eu tinha que ser melhor em tudo que eu fazia, em qualquer ambiente que eu passasse, né? Porque senão eu ia ser, mais uma vez, martirizada, abusada de alguma forma. Então, eu cresci com isso, até que tratei com terapia, com muita coisa e com muita gente boa que apareceu no meu caminho, muito Deus, né? E muitos irmãos, muita gente abençoada que Deus mandou para o meu caminho, muitos anjos em forma de amigos. Mas esse período em que eu tinha um problema muito sério e eu não conseguia falar para ninguém, no momento em que eu me isolei ainda mais, em que para todo mundo que me encontrava estava tudo bem, né? Eu também estive à beira de suicídio, de pensar em coisas desagradáveis, né? Nesse sentido. Então, eu sei bem de pertinho isso que eu estou falando para vocês. Então, pode ser que alguém no seu convívio esteja passando por isso, né? Vamos, como a Adri colocou ali, cada um fazer a sua parte. Observe pelo menos uma pessoa. Dê bom dia para o porteiro do seu prédio. Né, dê bom dia para as pessoas no lugar, não ande só, a gente tá com aquela síndrome do, daqui a pouco tá todo mundo com o pescoço torto, porque a gente só anda no celular. Então, escolha um dia ou algumas horas, alguns minutos do seu dia para observar a paisagem, observar as pessoas, olhar no olho, ligar, falar, né, mais do que só mandar mensagens e as carinhas, ouça a sua voz, mande a sua voz para alguém, mande um áudio para alguém. Então, o meu desafio de hoje é que você escolha aí pelo menos 3 pessoas do seu convívio que você não fala há muito tempo e que você mande uma mensagem para essas pessoas, né? Dizendo que você lembrou delas e lembrando de um momento bom que você passou com essas pessoas. Seria um voto de gratidão. Isso não tem preço e vocês vão ver o retorno, como é gratificante, como é lindo. Quando a pessoa se sente querida por você, quando ela recebe uma mensagem sua, o quanto é bom para a pessoa e é bom para você. Bruninha, a Patrícia colocou aqui, às vezes precisamos de cola, um abraço faz um bem danado, isso mesmo. Fê Cleis entrou aí, Bruna chegou. Gente, a Bruna foi uma das que deu a sugestão do tema de hoje, da falta de humanidade, e a empatia ficou por minha conta. Então, você que chegou agora, eu estou finalizando aqui, assiste a live aí desde o início, que vai ficar disponível daqui a pouquinho, né? Falamos hoje sobre a falta de humanidade, de pensar no próximo, né? Em catástrofe, em problemas, em acidentes, o quanto a gente se preocupa com a necessidade dos outros, né? O quanto você pode ajudar dentro do seu ambiente, em uma igreja. Quantas coisas tem na sua casa aí que você pode doar, que não te serve, né? Quantas pessoas você ouviu falar que tem algum lugar que tem uma vaga de trabalho e tudo, e você pode divulgar essa vaga? Ou quantos amigos seus estão desempregados que você pode, pelo menos, levar o currículo deles no seu trabalho, entregar para algum amigo, para algum empresário, para algum colega? Quantas pessoas você pode ajudar com o simples gesto de encaminhar num e-mail? Quantas pessoas você pode ajudar com o simples gesto de enviar uma mensagem, né? De compartilhar uma coisa bacana. Então, Ana Paula, boa noite. Então, assim, fica a dica aí, mês de conscientização, né, do não suicídio. Então, vamos evitar que mais pessoas cometam essa atrocidade contra a própria vida. Vamos viver mais. E vamos ser mais humanos, se colocar mais no lugar do outro. Então, antes de você destilar o seu veneno, antes da próxima crítica, pense, por que essa pessoa está agindo assim? Né? E se você não quer agir como ela, o que você pode fazer diferente para mudar esse ambiente? Certo, gente? Se valeu a pena, coloca aí o hashtag MaxEscolhas, valeu a pena. Se você gostou do vídeo, compartilha. Convida mais pessoas para curtir a página. O canal no Facebook, o canal no YouTube, você que quiser ver, todas as lives anteriores estão salvas lá. Coloca a hashtag MaxEscolhas que você acha as outras lives, né? Curte a página, compartilha, assina o canal. E vamos conversando. Você que tiver alguma sugestão também, manda para mim inbox, manda aí para nós a sua sugestão, que a gente fala aqui nas próximas lives. Um beijo para todos vocês. Obrigada por vocês estarem aí comigo. Fico muito contente aí de ter
compartilhado esse tema com vocês e por vocês terem me ouvido um pouquinho hoje. Neus, adoro essas lives, muito obrigada. E vou mandar os beijos agora. Quem não colocou aí, coloca a hashtag Max Escolhas para mandar o beijo para vocês no final. Patrícia Fernandes, um beijo, obrigada. Bruninha, muito obrigado pelo tema também. Neuza, obrigada por me acompanhar, por gostar, fico feliz. Fê Clens, obrigada. Ana Paula, lindona, um beijo. Quem mais? A Jenny, Isaac, Adriana Marçal, minha linda, muito obrigada também. Simone, obrigada também por participar aqui. Quem mais tá aí que eu não falei o nome? A Rose, minha xará, obrigada. A Betinha, obrigada, Betinha, por ter acompanhado aí também. Se eu não falei o nome de alguém, eu deixo o comentário aí que eu mando beijo para vocês depois. Gente, Max Escolhas para Grandes Realizações, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem comigo, fazer parte da minha missão e fazer entender que está valendo a pena. Um beijo, boa semana para vocês.